Depois de você ter entendido como funciona a herança, fiz todos aqueles exemplos mais simples, depois fui para um exemplo mais complicado, certo? Nós vamos agora, antes da gente entrar na parte prática, que eu sei que você está doido para ir para a parte prática, eu tenho apenas algumas coisinhas antes para te mostrar, tá? Que é te mostrar como faz uma herança, tá? Eu vou te mostrar aqui no PHP, mas é muito similar em outras linguagens de programação, muito similar mesmo. Vou te mostrar como faz métodos abstratos, classes abstratas e para aproveitar digamos assim, esses braços da herança, né? Esses braços que são componentes da herança, vou também te ensinar como funciona a classe final, apesar de não ter nada a ver com a herança. A classe final vou colocar aí para somar ainda mais para o seu aprendizado. Eu vou fazer um exemplo bem beabá, não vou entrar ainda naquele nosso exemplo que a gente fez um diagrama na aula passada. Eu vou fazer apenas um exemplo bem simples, bem enxuto, para que você entenda como funciona a parte prática da herança e com tudo que eu expliquei na aula passada. Então vamos aqui para o código, vou mostrar para vocês como funciona toda essa parada da herança, tá certo? Bom, primeiro vou mostrar a vocês como funciona a herança, como eu faço uma classe herdar da outra, né? Eu coloquei as setinhas, lembra das setinhas lá no diagrama? Vamos fazer isso aqui no código. Como funciona? É muito simples. Vamos supor que eu tenho uma classe, tenho aqui uma classe chamada A, certo? Tem uma classe chamada A, que tem aqui, por exemplo, um atributo público chamado atributo. Eu estou sendo bem minimalista, tá certo? E eu tenho aqui uma classe B que faz a extensão, né? Estende da classe A, certo? Esse extends, né? É o que simboliza a herança no PHP, no Java e em outras linguagens de programação também, tá? Esse extends é muito conhecido, tá certo? Então, nesse momento aqui, nesse ponto, a classe B também recebe esse atributo aqui chamado atributo, essa propriedade chamada atributo. Prova disso é que eu vou fazer aqui embaixo, ó. Variável B é igual a new B, certo? Se eu estou dizendo que, então, toda vez que uma classe herda de outro, eu herdo atributos e métodos, então eu devo ser capaz de fazer B atributo, né? Que até o meu próprio VS Code já sugeriu aqui, né? Ó, atributo, ó, certo? Então, eu devo ser capaz de fazer isso aqui, como eu tinha falado lá na aula dos diagramas, falando da parte de funcionário, de programador e etc. Bom, já estou com toda a minha parafernália aqui pronta, o PHP estatado, essa parada toda. Eu vou aqui apenas no meu navegador e vou dar aqui um refresh. Lógico, não apareceu nada porque meu atributo não tem nada. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, o valor do atributo, certo? Eu venho aqui atualizar e ele vai mostrar exatamente o valor do atributo. Perceba, tá? Perceba que eu estou pegando a partir de B e não de A. Então, estou te provando que B, por estender as características e comportamentos da classe A, eu consigo ter acesso a esse atributo. Lembre-se que o public, certo? Eu tenho acesso de forma externa, de acesso aberto ao atributo, tá? Se eu por acaso quisesse que esse cara não pudesse ser acessado aqui fora, eu poderia botar um protected ou um private, né? Aí ele ia dar um probleminha, dizer, ó, que eu não posso acessar um atributo protegido, certo? Então eu vou voltar aqui para o público, certo? Apenas para voltar aqui no nosso exemplo. E agora eu vou explicar a grande questão da classe abstrata, tá certo? A classe abstrata, de forma bem rasa, tá? É uma classe que a gente não pode instanciar, nós apenas podemos estendê-la. Eu vou explicar isso com mais detalhes na próxima aula, onde eu vou explicar aquele diagrama, vou pegar aquele diagrama e colocá-lo em código. Então aqui eu vou fazer apenas abstract class. Eu apenas colocando essa palavra reservada abstract antes da classe, eu estou dizendo que a minha classe A ela é uma classe abstrata, ou seja, uma classe que pode somente ser herdada, não posso instanciar. Prova disso é que eu não posso chegar aqui e fazer A é igual a new A. Não posso fazer mais isso, tá? A partir desse ponto eu não posso fazer mais isso. Ele vai dar um probleminha aqui, ó. Olha só. Não pode instanciar uma classe abstrata A, certo? Então a prova disso eu não posso fazer esse tipo de coisa. Ah, mas por que eu faria uma classe que eu não poderia estender?
E isso eu vou falar com detalhes na próxima aula, tá certo? Da mesma forma que temos classes abstratas, nós temos métodos abstratos, que é o seguinte, tá? Vamos aqui. Eu vou pegar aqui, por exemplo, e colocar public function, meu método, certo? Aqui é um método que você já sabe como faz, né? Vou botar aqui return oi, certo? Aqui é um método comum que você já viu em outras aulas. Se eu vier aqui da mesma forma, ó, se eu vier aqui e falei método, meu método, certo? Eu vou tranquilamente retornar esse oi, né? Só ficou aqui de ladinho, mas tudo bem, ok? Qual é o grande lance do método abstrato? O método abstrato, tá? Preste muita atenção. O método abstrato são métodos que não têm implementação, tem apenas a assinatura dele, tá? Vou já explicar. E quem herdar dessa classe, tá certo? Quem herdar dessa classe que tem um método abstrato, precisa implementar, certo? Vamos aqui no exemplo. Esse meu método, a implementação dele está aqui dentro, ó. Return oi. Isso aqui é a implementação do nosso método, meu método. Porém, se eu fizer isso aqui, ó, tirar isso aqui e colocar aqui abstract, o meu método se torna abstrato. Ou seja, todas as classes que estenderem de A vai ser obrigado a implementar esse método. Ou seja, quem for estender de A tem que implementar o método, meu método, certo? Tanto é que aqui ele já está até reclamando aqui, ó, classe B contém um método abstrato que ainda não que foi declarado e não foi implementado. Ou seja, se eu vier aqui atualizar minha página, ele vai dar o erro. Porque, opa, a minha herança aqui está dizendo que eu tenho um método abstrato e ele não foi implementado pela classe B. A classe B está utilizando minha classe A e não está implementando o meu método abstrato, tá certo? Então eu tenho que vir aqui e fazer o seguinte, eu posso até copiar aqui, ó. Posso até copiar aqui e fazer meu método. Vamos fazer aqui, por exemplo, return meu método na classe B, certo? Assim, tudo fica bonitinho como estava antes, certo? Se eu fizer aqui uma classe C, por exemplo, nesses mesmos moldes, ó, classe C estende de A, meu método da classe C. E aqui se eu fizer um C, eu vou copiar aqui para agilizar, certo, gente? Se eu fizer aqui, por exemplo, echo C, meu método, e eu vier aqui, ele vai imprimir a implementação do método C, certo? Muito simples isso aqui, tá, gente? São conceitos que é importantíssimo vocês saberem, ainda mais lá na aula de interfaces, no módulo de interfaces, vocês vão ter que saber o que é um método abstrato. Então é importante você frisar que o método abstrato, ele vem com essa palavra-chave, palavra reservada antes, e ele não tem implementação, tá certo? E mais um detalhe, se você tem um método abstrato na sua classe, obrigatoriamente a sua classe tem que ser abstrata. Ou seja, se eu tiver aqui com um método abstrato e tirar isso aqui, certo? Ele já está dando problema aqui, o próprio VS Code já está dando problema, mas se eu vier aqui, ele vai dizer exatamente que a minha classe A contém um método abstrato, logo a minha classe tem que ser abstrata. Então eu vou voltar aqui para o abstract, pronto. Classes finais, tá? Classes finais, eu vou apagar tudo aqui, tá? Classes finais, eu costumo dizer que são classes folha, né? Digamos assim. São classes que não podem de maneira nenhuma ser estendida. Se você for fazer uma classe que seja final, ela vai ser aquilo o resto da vida dela. Então se eu fizer aqui, por exemplo, class A, vou fazer aqui, por exemplo, public atributo 1 é igual a 1 e public atributo 2 é igual a 2, certo? A forma convencional que você sabe fazer classes, criar classes. E aqui, para eu sinalizar que essa classe ela é final, eu coloco final. Simplesmente isso, tá? A partir desse ponto, essa classe A, ela não pode ser estendida de forma nenhuma por nenhuma outra classe, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, fizer um class B extends de A, ele já vai dizer aqui, ó. Ele já está dizendo aqui, ó. Classe B não pode herdar de uma classe final A, certo? Isso é tão verdade que se eu vier aqui atualizar, ele vai dizer a mesma coisa, tá? Então, classes finais não podem ser herdadas. Você não pode herdar de uma classe final. Ela é uma classe folha, né? Uma classe folha que eu chamo. Folha de papel que eu falo, que está lá e vai ser aquilo o resto da vida e ninguém pode usá-la,
certo? Por último, são os métodos finais, tá certo? Antes do método final, eu vou tirar aqui esse final e vou mostrar para você como se sobrescreve atributos e métodos de uma classe. Muito simples, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo, public function. Public function. Public function. Meu método, de novo. Certo? Vou colocar aqui return meu método. Certo? E aqui eu faço o seguinte. Se eu tiver a mesma assinatura da minha classe Py, quer dizer, se eu fizer até um Ctrl+C e um Ctrl+V aqui, a partir desse ponto, eu estou sobrescrevendo o atributo 1 da minha classe Py. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, BBB, certo? E aqui eu venho aqui e coloco B é igual a new B. E aqui eu vou colocar, vamos dar um eco, né? Eco atributo 1, certo? Se eu tiver correto, né? Se o que eu falei é certo, então o atributo 1 deve escrever BBB e não 1, certo? Vamos aqui testar isso agora e veja só, subiu o BBB. Quer dizer, eu estou sobrescrevendo o atributo da minha classe Py. E a mesma coisa serve para método. Se eu quiser sobrescrever esse meu método, sobrescrever o seu comportamento padrão da classe Py, eu faço a mesma coisa. Ó. Eu pego a mesma assinatura, venho aqui, ó, vou até colar para você ver que tem que ser a mesma assinatura e boto aqui return meu método da classe B e não da A, certo? Se eu vier aqui e colocar meu método, ele deve imprimir meu método da classe B e não da classe A, né? Não da A, certo? E aí temos aqui então também, da mesma forma que tem o final class, temos o final do método, certo? Que é exatamente que não permite que o método seja sobrescrito. Se eu colocar aqui final, ó, final, ele vai dar problema aqui, ó. Já está dando problema aqui, ó. Não pode ser sobrescrito um método final, ó, certo? Ó, um método final não pode ser sobrescrito, tá certo? Então você já teve eu fiz de forma bem simples, fiz classe A, classe B, justamente para que fique bem simples, porque no exemplo que eu vou aplicar agora, né, pegar aquele diagrama e transformar em código, nós vamos pegar a maioria desses conceitos aqui, todos os conceitos, e vamos aplicar naquele exemplo mais, digamos assim, mais complexo. E aí sim você vai fixar a herança com um pouquinho de polimorfismo, tá certo? Então eu encontro você na próxima aula.